Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1,5. Capítulo 231. Qualquer coisa menos ter um bebê. Ansem estava na parte de trás da rainha minhoca rochosa dourada e carregando o martelo de ferro que era mais pesado do que o machado dourado do assassino sanguinário. Com o martelo, Ansem não conseguia voar. Ele até tinha que usar a rainha minhoca rochosa dourada para conseguir carregar junto. Essa criatura de linhagem sagrada não era comestível, e Ansem não teve muita sorte para ganhar a alma de besta, então o equipamento de linhagem sagrada era o seu único troféu. Quando ele finalmente arrastou o martelo para fora do vale, Ansem perguntou para Fu Pinkin, que estava estarrecida: Fu, quanto você acha que vale este equipamento de linhagem sagrada? Fu Pinkin caminhou até ele, estendeu a mão para levantar o martelo e franziu lentamente a testa. Essa coisa é pesada demais. Os que têm força suficiente para usar não precisam disso, e os outros nem vão conseguir usar. Eu diria que dá para vender por 4 a 5 milhões. E mesmo com esse preço, precisamos achar a pessoa certa para comprar. Alguns milhões são uma boa grana. Quando for fazer outro leilão, vai listar isso como um dos itens. Ansem estava com pouco dinheiro recentemente, e alguns milhões não eram uma quantia pequena. Claro, mas não se esqueça que me deve um jantar, e eu tô contando com isso. Fu Pinkin disse com um sorriso. Claro. Ansem respondeu prontamente. Ele entendia que não era fácil vender um equipamento de linhagem sagrada. Quando ele tinha vendido o machado dourado para Qin Shuan, apenas um homem muito forte do esquadrão especial podia usar. Este martelo era muito mais pesado do que aquele machado dourado e seria muito difícil encontrar um comprador. Você conseguiu a alma de besta? Se tiver e não for usar, eu posso vender os dois juntos com o melhor preço garantido. Fu Pinkin piscou e disse. Tive azar, não consegui a alma de besta. Ansem encolheu os ombros. Fu Pinkin não perguntou de novo, nem continuou marchando para o deserto sobrenatural. Com um equipamento tão pesado, eles precisavam voltar para o abrigo blindado de aço. Depois de assinar o contrato com Fu Pinkin, Ansem entregou o martelo para ela. Antes de Ansem voltar para a escola, ele foi convocado por Qin Shuan. Quando ele chegou até ela, sentiu que tinha algo errado. Toda a equipe do Esquadrão Especial estava presente no abrigo blindado de aço, o que era raro. O rosto de Yang Manli estava escuro. Jogador de azar e aqueles que eram amigos de Ansem estavam piscando para ele, e Ansem não tinha certeza do que eles queriam dizer. Sente-se, por favor. Qin Shuan pediu para que ele se sentasse e olhou para o outro lado da sala. Ela disse, em um mês, eu vou terminar minha primeira evolução e entrar no segundo santuário de Deus, e preciso nomear os meus substitutos agora. Ela fez uma pausa e olhou para Yang Manli. Eu recomendei Yang Manli para se tornar a chefe da gangue blindada de aço. Em seguida, olhou para Ansem e disse, quanto ao chefe do esquadrão especial, eu gostaria de nomear Ansem. Ansem ficou surpreso e não esperava que isso fosse acontecer. Agora ele entendia o porquê do rosto de Yang Manli estar sombrio. Embora parecesse que o chefe da gangue era mais poderoso, não era uma organização formal. Por outro, o esquadrão especial fazia parte do sistema militar. Como uma membra do esquadrão especial, Yang Manli ficaria sob a supervisão de Ansem. Quanto à gangue blindada de aço, Ansem não foi lá de novo depois que entrou na escola militar. Yang Manli achava que, com base em suas habilidades e qualificações, ela devia se tornar naturalmente a nova chefe do esquadrão especial. No entanto, ela não percebeu que Qin Shuan recomendaria Ansem para se tornar o próximo chefe. Ansem ficou muito feliz em ver Yang Manli chateada. Ele nunca gostou dela, mas como era um subordinado dela, ele tinha que ouvir o que ela dizia. Agora, ele se tornou o chefe dela. Eu acredito que sou a melhor candidata para o comando do esquadrão especial. Yang Manli disse. Isso já está decidido. É uma ordem e não quero ouvir nenhuma discussão sobre isso.
Qin Xuan disse e se levantou. Tudo bem, a reunião acabou. Ansem e Eggman Li vão ficar, e os outros podem voltar ao trabalho. Os amigos de Ansem deram um joinha em segredo para ele e saíram da sala de conferências. Eggman Li, eu devia ter te nomeado como a nova chefe do esquadrão, mas você é muito temperamental. Apenas foque na gangue e tente evoluir o mais rápido possível. Qin Xuan disse suavemente, e Eggman Li era mais do que sua subordinada. Acredito que tenho o que é preciso. Eggman Li disse emburrada. Ansem, o que você acha? Qin Xuan olhou para Ansem e perguntou. Eu não vou te decepcionar. Ansem disse com determinação. Pelo menos, ele conseguiria dar ordens para Eggman Li e nunca deixaria essa oportunidade passar. Além disso, ser o chefe do esquadrão especial tinha seus benefícios. Não só ele podia utilizar recursos humanos dentro do esquadrão, ele também podia fazer conexões com o nível superior. O pagamento era melhor também. Mais importante ainda, ele tinha autoridade para fazer compras internas como chefe do esquadrão especial. Não só podia acessar almas de besta de linhagem sagrada e licenças de classe S do Salão Santo, como também ganhava um desconto. Em todo o esquadrão, o chefe era o único que tinha esses benefícios. Ótimo! Qin Xuan sorriu e concordou com a cabeça, e, em seguida, virou-se para Eggman Li. Já que você acha que é a melhor candidata, vocês dois podem fazer uma competição. Se você ganhar, vou voltar atrás da minha decisão e te recomendar. Tudo bem, eu aceito qualquer competição e nunca vou perder para ele. Eggman Li se levantou imediatamente. Ela costumava ser a instrutora de Ansem na arquearia e não acreditava que perderia para ele. Não só em arquearia, Eggman Li também achava que não perderia em nada. Como vocês dois são bons em arquearia, vamos nisso então. Qin Xuan perguntou para Ansem, tem alguma objeção? Não. Eu posso competir em qualquer coisa, menos ter um bebê. Ansem disse com um sorriso. Eggman Li olhou ferozmente para ele. Ele estava insinuando de que ela não conseguiria fazer muito além de dar à luz a uma criança. Então vamos para o campo de treino virtual. Qin Xuan disse e saiu. Capítulo 232, Sagitário. Depois de voltar para a escola, Ansem foi ao salão de equipamento holográfico e entrou no campo de treino virtual designado por Qin Xuan. Qin Xuan decidiu não ter uma competição no campo de treino do abrigo, pois não queria que mais ninguém soubesse do resultado. Não importa quem perdesse, ainda assim sofreria uma perda de honra, e isso era algo que Qin Xuan não desejava ver, pois eles eram futuros líderes que ela escolheu a dedo. Ansem entrou na plataforma chamada Sagitário, uma comunidade virtual de arquearia. Depois de entrar, ele foi designado para a seção não evoluída. Qin Xuan e Eggman Li já estavam lá, e Ansem enviou rapidamente pedido de amizade para elas. Em seguida, Qin Xuan convidou Ansem para entrar na sala do jogo. Esta é uma das salas de jogo clássico do Sagitário. É chamada de Floresta dos Pássaros Brancos. Vocês verão um caminho de 3 quilômetros. Depois de passarem por esse caminho, terão pássaros brancos e pretos nas árvores. Não pode atirar nos pássaros brancos, só nos pássaros pretos. Aquele que atirar no pássaro branco por engano vai sair do jogo. E nós decidiremos o vencedor com base no número de pássaros pretos atingidos. Se os números forem o mesmo, o ganhador será o que terminou mais rápido. Alguma pergunta? Depois de explicar, Qin Xuan olhou para eles. Não. Eggman Li e Ansem responderam ao mesmo tempo. Ok, vamos começar agora. Ansem e Eggman Li iniciaram o teste ao mesmo tempo e entraram na Floresta dos Pássaros Brancos. Embora Qin Xuan não quisesse que ninguém soubesse os resultados dessa competição, aconteceu que um conhecido viu ambos entrando no Sagitário. Apesar de sua aparência despreocupada, Su Xiaoqiao frequentemente ia ao Sagitário para praticar arquearia. Sagitário era obviamente mais divertido do que praticar tiro ao alvo. Quando Su Xiaoqiao acabou de terminar a prática, ele viu Qin Xuan, Ansem e Eggman Li ao mesmo tempo e ficou muito chocado.
Por que os três logaram no Sagitário ao mesmo tempo? O que eles estão tentando fazer? Su Xiaoqiao de repente ficou curioso e os seguiu até a sala de jogos. A sala de jogos ficava aberta a todos, mas depois de entrar na cena, seria uma experiência única para jogador. Su Xiaoqiao viu que An Sen e Yang Manli tinham iniciado a Floresta dos Pássaros Brancos e hesitou. Ele podia usar o modo de observação e pagar para assistir um deles. No entanto, ele estava sozinho e era impossível assistir os dois. Su Xiaoqiao ficou indeciso por um momento antes de escolher assistir ao teste de An Sen. Não foi porque Su Xiaoqiao achava que An Sen era o melhor arqueiro, mas sim porque todos na mosca sabiam o quão ótima Yang Manli era. Su Xiaoqiao não tinha certeza de quão bem An Sen se sairia, então ele ficou intrigado para ver o teste de An Sen. Depois de entrar no modo observação, Su Xiaoqiao viu An Sen esperando para começar o teste. Su Xiaoqiao estava familiarizado com esta sala de jogos e tinha treinado também. Esta era uma cena fácil e difícil ao mesmo tempo. Qualquer um podia passar facilmente o desafio correndo sem atirar em nenhum pássaro branco. No entanto, se a pessoa fosse rápida, mas não matasse muitos pássaros pretos, a sua pontuação seria muito baixa. E se matasse os pássaros pretos lentamente, ainda assim conseguiria uma pontuação baixa. Além disso, a cena foi configurada para ser noite, então a floresta estava muito escura. Assim, alguns pássaros pretos se misturavam na escuridão e era normal não conseguir ver. Alguns dos pássaros pretos voavam muito rápido, às vezes, em direções diferentes, o que era muito desafiador para o reflexo do arqueiro. Sem contar que muitos pássaros brancos surgiriam do nada para aumentar a dificuldade. Assim que um pássaro branco fosse atingido, o jogo acabaria e o arqueiro nem conseguia uma pontuação. De acordo com a configuração do sistema, tinham 1000 pássaros pretos na floresta dos pássaros brancos, e a localização e direção deles eram todas aleatórias. Não tinha nenhum padrão a ser seguido. Portanto, era quase impossível garantir a precisão e a velocidade ao mesmo tempo. Felizmente, nesta sala de jogos, as flechas eram ilimitadas. Na vida real, carregar 1000 flechas sozinho era muito cansativo. Su Xiaoqiao normalmente ficava com uma classificação D e ocasionalmente um C. Se alguém conseguisse matar mais de 90% dos pássaros pretos e garantir uma certa velocidade, a classificação seria A. Quanto à classificação S, quase ninguém conseguia isso. Não pode acertar nenhum pássaro branco, e todos os pássaros pretos devem ser mortos. Não podia errar nenhuma flecha e tinha que ser rápido. Era necessário satisfazer todas essas condições para obter um S. Em toda a história de Sagitário, só uma pessoa obteve um S na seção não evoluída da Floresta dos Pássaros Brancos, e essa pessoa era um arqueiro profissional treinado desde a infância e agora era o melhor treinador de arquearia do exército. Embora Ansem seja muito melhor do que eu na arquearia, não acredito que ele possa obter um A. Acho que tira um B. Enquanto Su Xiaoqiao estava calculando que tipo de pontuação Ansem teria, ele começou a gravar o teste. Ao mesmo tempo, a contagem regressiva terminou, e Ansem embarcou no caminho da Floresta dos Pássaros Brancos. No momento em que começou a andar, ele já tinha disparado uma flecha. Parecia que ele nem tinha olhado. Além disso, ele estava disparando sem parar enquanto percorria a floresta. Mal tinha um intervalo entre os disparos das flechas que iam em todas as direções. Capítulo 233 – Arqueiro Nato. Qin Xuan também escolheu assistir o teste de Ansem e Yang Manli era sua subordinada e melhor amiga, e não era necessário assistir para conhecer as habilidades dela. Tudo o que ela queria descobrir era se Ansem lhe daria outra surpresa ou não. Depois de ter feito uma análise e pesquisa detalhada sobre ele, ela ficou surpresa com seu potencial. Ele veio de uma família comum e foi capaz de chegar tão longe. Outras pessoas podem pensar que Ansem recebeu ajuda dela, mas Qin Xuan sabia muito bem que todas as suas conquistas foram todas realizadas por conta própria dele mesmo. Até mesmo a ajuda que ela ofereceu foi por causa das contribuições dele. Se Qin Xuan não o tivesse hipnotizado para saber a verdade, ela suspeitaria fortemente que Ansem fosse o dólar.
Embora Irma Lee seja muito poderosa, ela não é a melhor líder. E Ansem é muito melhor nesse aspecto. Qin Xuan suspirou. Não era uma posição fácil de conseguir, pois era toda hora pressionada pelo alto e baixo escalão ao mesmo tempo. Se Qin Xuan pudesse escolher, ela preferia ser apenas uma soldada comum, cuja única responsabilidade era lutar. Mas desde que foi colocada em tal posição, ela tinha que assumir suas responsabilidades. Eu espero que ele não me decepcione. Qin Xuan não queria que Ansem perdesse, porque se Irma Lee assumisse o esquadrão, ela podia se deparar com uma crise seríssima. Qin Xuan acreditava que Ansem era o melhor candidato para lidar com todos os tipos de problemas. Quando o teste começou, toda a atenção de Qin Xuan foi atraída por Ansem. Ela não conseguiu afastar-os dele. Uau, Ansem é incrível! Su Xiaoqiao exclamou. Ele tinha visto muitos vídeos desta sala de jogos, mas nunca viu nenhum candidato ter um desempenho tão desenfreado. Falando normalmente, não importa o quão rápido alguém fosse, sempre teria que pausar no processo de disparar. No entanto, Su Xiaoqiao não conseguiu ver nenhuma pausa entre os movimentos e passos de Ansem. A cada passo que Ansem dava, uma flecha voava como um raio e perfurava o corpo de um pássaro preto. Essas flechas pareciam ter vida e sempre acertavam o alvo. Não importa onde os pássaros pretos estivessem, as flechas sempre perfuravam seus corpos. Na escuridão da floresta, não houve uma flecha atirada errada. Até mesmo em um bando de pássaros brancos e pretos, as flechas sempre encontravam os pássaros pretos e nunca acertavam nenhum branco. Algumas flechas pareciam ter sido disparadas sem nenhum alvo em vista, mas, por fim, acabavam atingindo os pássaros pretos escondidos nas árvores. Su Xiaoqiao sentiu como se estivesse assistindo a um filme de ação que o deixou animado. Ele desejava poder se juntar ao seu amigo e pegar um arco e flechas. Isso é incrível! Inacreditável, Su Xiaoqiao fechou os punhos com força e estava curtindo. Qin Xuan ficou extremamente chocada. Embora ela não fosse uma ótima arqueira, sua visão era muito melhor do que a de Su Xiaoqiao, então ela conseguia notar mais detalhes que Su Xiaoqiao deixou passar. Ansem começou a disparar quase imediatamente desde o começo, e Qin Xuan nunca viu as flechas dele errarem o alvo. Ele nunca atingiu um pássaro branco. Às vezes, Qin Xuan só via pássaros pretos depois que ele disparou a flecha. Algumas flechas eram significativamente mais lentas do que outras, e nem mesmo miravam os pássaros pretos no começo, mas as flechas sempre acabavam acertando o corpo dos pássaros pretos. Se fosse uma vez ou outra, ela não ficaria impressionada, mas essa situação aconteceu várias vezes. Seu julgamento, visão e arquearia atingiram um nível inimaginável. Qin Xuan teve que admitir isso. Ansem era de fato um arqueiro nato. Ele era mais do que preciso. O seu julgamento permitia que atingisse a excelência. Se Qin Xuan tivesse que descrever a arquearia de Ansem, então ela diria que ele estava usando seu cérebro para disparar as flechas. Pode-se praticar com precisão e força, mas dificilmente alguém atingia um nível altíssimo de compreensão. Sem nenhuma flecha disparada errada, Ansem atravessou a floresta sem parar. Nem ferrando, Su Xiaoqiao de repente percebeu algo quando viu a saída que ficava cada vez mais perto. Ele não viu Ansem errar nenhuma vez, mas ele não tinha certeza se Ansem deixou de disparar em algum pássaro preto. Se não tivesse erro quando Ansem chegasse na saída, ele podia conseguir a lendária classificação S. Até mesmo Qin Xuan ficou nervosa. Embora Irma Lee fosse muito forte, ela só conseguia uma classificação A. Se Ansem fosse classificado como S, sem sombra de dúvida que Irma Lee perderia. Este era um resultado que Qin Xuan estava disposta a ver. Afinal de contas, se um líder de equipe não tivesse autoridade absoluta, a estabilidade da equipe ficaria comprometida. Se Ansem fosse capaz de derrotar Irma Lee no seu campo mais forte, que era a arquearia, ele podia estabelecer a autoridade necessária para impedir Irma Lee de questionar suas habilidades. Capítulo 234 – Imparável. Irma Lee ficou muito satisfeita com o seu desempenho.
Ela se superou por causa do seu forte desejo de derrotar Ansem e se provar para Qin Shuan. Embora ainda foi classificada como A. Ela matou muitos pássaros pretos e também aumentou sua velocidade em 3 minutos. Quando Yigman Li saiu para fora da cena de teste, ela viu que Qin Shuan e Ansem já estavam lá e pensou, ele saiu muito cedo, o que significa que foi mais rápido do que eu. Então não deve ter matado pássaros pretos suficiente ou até mesmo atirou num branco. Aqui está a minha pontuação. Yigman Li mostrou diretamente seu relatório para Qin Shuan. Classificação A, 964 pássaros pretos mortos. Bom trabalho, você se saiu muito bem por só deixar passar 36. Qin Shuan leu os dados do relatório e elogiou. De fato, uma pontuação assim era excelente entre os não evoluídos. Na verdade, Yigman Li podia ser considerada de alto nível e comparável aos arqueiros profissionais. Então, Qin Shuan pensou em segredo. Yigman Li teria sido invencível no abrigo blindado de aço se não fosse por Ansem. E você? Yigman Li perguntou para Ansem. Ela não ficou feliz por sua posição ter sido roubada por um adolescente. Ansem não falou e só mostrou seu relatório. Com apenas um olhar, Yigman Li entrecerrou subitamente os olhos e parecia chocada. Um S dourado no relatório dizia que ela tinha perdido. Ele deve ter matado todos os 1000 pássaros pretos, e também ainda foi mais rápido do que ela. Como isso é possível? Yigman Li não conseguia acreditar que Ansem era tão forte assim. Há meio ano, ele foi treinada por ela, e fez tanto progresso em apenas 6 meses. Classificação S. Muitos arqueiros profissionais não eram nem mesmo capazes de tirar um A. Ansem estava no departamento de arquearia, seu progresso era muito inspirador. De acordo com o que Yigman Li sabia, Ansem participou do torneio de exoesqueletos e da competição de boxe preto-branco. Ele até mesmo estrelou um comercial. Quanto tempo sobrou para praticar arquearia? Yigman Li teve uma nova perspectiva de Ansem. Não importa o quão relutante ela ficasse em admitir isso, mas fatos eram fatos. Classificação S, ela nem chegava perto de competir com isso. Tudo bem. Tudo está resolvido então. Qin Shuan não falou muito, mas ficou satisfeito em segredo com o desempenho de Ansem. No entanto, ela não estava disposta a ver Yigman Li para baixo, então ela não elogiou. Ela também sabia que os elogios não tinham efeitos nele. Quando os três saíram da comunidade online, Su Xiaoqiao ainda estava emocionado, assistindo ao vídeo que ele acabou de pegar. Eu nunca pensei que as habilidades de arquearia de Ansem fossem tão fortes. Su Xiaoqiao assistiu ao vídeo repetidamente e não conseguia parar. A caça frenética era como um filme de sucesso, cheio de excelentes cenas. A figura de Ansem era indiferente e fria, e seus movimentos eram suaves e perfeitos. Sem qualquer edição, este vídeo era comparável a qualquer filme com investimento milionário. Você está escondendo um segredo enorme de mim. Chegou a hora do castigo. Su Xiaoqiao sorriu maliciosamente e enviou o vídeo para o site do Sagitário. Ele também colocou o título de classificação S, Floresta dos Pássaros Brancos. Su Xiaoqiao hesitou por um segundo e ainda borrou as características faciais de Ansem para proteger sua identidade. Classificação S? Caralho, isso é sério? Nem fudendo que é real. Muitos assistiram ao vídeo com desconfiança e iniciaram uma discussão viral no fórum. Tô passada. Deve ser efeito especial. Acabei de verificar no site oficial. Este teste foi mesmo avaliado como S. Puta que pariu, meu! Como ele fez isso? Eu assisti mais de 10 vezes e não consigo parar de assistir. Tô viciado nesse vídeo. Quem é essa pessoa? Como parar de assistir? Eu vou te dizer depois de assistir mais 10 vezes. O vídeo logo chamou a atenção da equipe administrativa do site e foi fixado. Virou tão popular que muitos evoluídos ouviram sobre esse vídeo e vieram conferir. Afinal de contas, os evoluídos já foram não evoluído,
E todos praticaram na Floresta dos Pássaros Brancos e nunca ouviram falar de uma classificação S. Os evoluídos também ficaram estarrecidos depois de assistir o vídeo. As habilidades de arquearia dessa pessoa estavam além da imaginação, embora a velocidade e força não se comparavam às deles. Eles não podiam nem mesmo garantir que não errariam com uma velocidade assim. Isso simplesmente exigia um nível de técnica muito alto. Nenhum erro era permitido. Afinal de contas, uma pessoa não era uma máquina, e como alguém podia garantir que não cometeria absolutamente nenhum erro? Essa pessoa no vídeo nem sequer hesitou. Parecia que nem olhava para os alvos. Esse controle e confiança incríveis estavam além de força e velocidade. É a montagem. Ele é mesmo tão forte? Mito. É verdadeiro, pois o site oficial reconheceu. Quem é ele? Capítulo 235, Monstro. Ian Lee também viu o vídeo. Por causa da quantidade de tempo de minutos do vídeo, era fácil para ela dizer que era Ansem. Depois de olhar para Ansem, Ian Lee ficou toda arrepiada. Esse tipo de desempenho seria o desejo de conquista de qualquer arqueiro. Ele era mais do que preciso. Era como se pudesse prever tudo. Não importa se eram arqueiros ou franco-atiradores, a coisa mais difícil nunca era a precisão, mas sim o julgamento sob situações complexas. Obviamente, Ansem era um dos melhores arqueiros nesse aspecto. Ele não mirou em nenhum alvo ao disparar, mas foi capaz de dizer para onde o alvo estava indo. Ian Lee sentiu um calafrio. Se ela e Ansem estivessem disparando um no outro, ela nem seria capaz de fazer um único disparo. Era um sentimento complicado de descrever. Qin Shuan estava certa. Ele é um arqueiro nato. Ian Lee pensou depois de terminar de assistir o vídeo. O vídeo viralizou no Sagitário, mas sua popularidade acabou entre os amantes de arquearia. Afinal de contas, arquearia era uma das habilidades menos popular. E Sagitário era apenas um circuito de arquearia. Depois de voltar para a escola, Ansem queria ligar para sua namorada quando seu Conin tocou do nada. Sito Shin estava convocando todos os membros do time de arquearia. No campo do treino da escola, Ansem viu Shi Zikan, Lu Men e Zhang Yang, que foram convocados por Sito Xian. Ansem, você também está no time da escola? Shi Zikan perguntou com um sorriso. Eu tenho que contribuir para o meu departamento. E vocês? Ansem disse casualmente. Mesmo motivo. Quando Sito Xian revisou o arquivo de Ansem, ela estudou de novo os perfis de todos os alunos recrutados por meio de cotas de novo, imaginando se podia encontrar alguém que tivesse passado despercebido como Ansem. No final, ela decidiu pedir para os colegas de quarto de Ansem se juntarem à equipe e terem um treinamento especial. Mesmo que não fossem bons o suficiente neste ano, podem se destacar no próximo ano. Por que a técnica nos chamou aqui? Ansem perguntou aos seus colegas de quarto. Quem sabe? Estamos todos no escuro. Shi Zikan disse. Claro que a técnica nos chamou aqui para treinar. Agora que estamos todos aqui na equipe da escola, temos que ganhar honras pelo Falcão Preto. Zhang Yang estava positivo como sempre. Quando Ansem ia dizer algo quando Sito Xian apitou para chamar todos eles. Hoje convoquei vocês para mostrar uma gravação de um estudante, que será nosso rival neste ano. Sito Xian ligou o dispositivo holográfico e projetou o vídeo. Este era um vídeo editado de uma pessoa filmando diferentes momentos, e a maioria das cenas foram filmadas no local do campeonato da Liga de Academias Militares. Em mais de 40 minutos, toda a equipe da escola ficou tão quieta que dava até para ouvir uma agulha caindo no chão. Depois que o vídeo acabou, Shizuka enxugou o suor frio da testa e disse, puta que pariu. É sério que esse maluco é só um estudante de escola militar em vez de um evoluído e arqueiro profissional? Vamos lutar contra ele? Impossível. Temos nem chance. Ele nem deve ser humano. Ele é nosso oponente e é absolutamente um estudante de escola militar. Lu Men disse casualmente. Sito Xian ficou interessada na resposta de Lu Men e disse,
Como você conhece essa pessoa, apresente aos seus colegas de equipe. Lu Men disse normalmente, acredito que todos já ouviram falar dele, Jing Jivu, o capitão do time de arquearia da Academia Militar Central da Aliança. Ele é chamado de monstro. Em seu primeiro ano, liderou sua equipe de arquearia e se tornou o campeão da competição. Já no seu segundo ano, ele ajudou a Academia Militar Central da Aliança a vencer todas as competições de exoesqueleto para artes marciais, e por fim, para a mão de Deus, não teve uma derrota. No seu terceiro ano, ele fez exatamente a mesma coisa. A Liga das Academias Militares mudou as regras por causa dele. Agora, um jogador só pode participar em um campo. Que azar! Por que Jing Jivu teve que escolher arquearia? Vocês estão sonhando demais. Com base na nossa força, é mais provável que jamais vamos cair contra a Academia Militar Central da Aliança. Não importa quão forte Jing Jivu seja. Isso é verdade. Nós mal conseguimos entrar na segunda rodada nos torneios anteriores. Eu realmente espero lutar contra ele. Vamos perder de qualquer jeito, melhor que seja contra ele do que contra os outros. Os membros mais velhos da equipe da escola comentaram casualmente. Obviamente, eles perderam a confiança e o espírito depois de anos de derrotas. Você sabe muito sobre Jing Jivu, então qual a chance que você acha que temos de vencer a Academia Militar Central da Aliança? Sito Xian perguntou. Não temos absolutamente nenhuma chance. Eles não têm apenas Jing Jivu, mas 2 de seus membros de equipe estão no top 10 e os outros 2 estão no top 20. No entanto, não temos ninguém entre o top 100. Lu Men disse sem rodeios. Todos os membros mais velhos da equipe acharam que a pergunta de Sito Xian não era relevante. Eles nem sequer teriam a chance de enfrentar a Academia Militar Central da Aliança, então não tinha sentido em fazer suposições. Sito Xian assentiu e não disse nada. Ela se virou para Ansem e perguntou, Ansem, o que você acha? Capítulo 236, mais ou menos. Só vamos saber depois de lutarmos. Ansem respondeu com um sorriso. Os membros mais velhos da equipe olharam de forma estranha para ele. Se esse comentário tivesse sido feito por qualquer outro calouro, eles definitivamente contariam tudo sobre a história do péssimo desempenho do Falcão Preto. No entanto, quem disse isso foi Ansem, então ficaram em silêncio. Afinal de contas, Ansem era o gênio do campus e alcançou grandes conquistas em outros itens. Mas, em suas mentes, eles ainda sentiram desprezo pelo que Ansem disse. Sito Xian ficou satisfeita com o comentário de Ansem. Ela ficou feliz em ver que pelo menos uma pessoa tinha moral na equipe. Falcão Preto era uma equipe perdedora por tanto tempo, que era natural que os membros mais velhos da equipe perdessem a confiança. Vamos assistir outro vídeo agora, também de uma pessoa não evoluída. Sito Xian colocou outro vídeo, cujo cenário de fundo era uma plataforma de jogo virtual. É a floresta dos pássaros brancos do Sagitário. Alguém de repente reconheceu. Quando o vídeo começou a rodar, Ansem ficou surpreso. Era o vídeo dele fazendo o teste da floresta dos pássaros brancos. Quem é esse? Isso é foda demais! Shizuka arregalou os olhos. Deve ser editado. Ele é mesmo um não evoluído? Esse vídeo é também do Jing Jivu? Eu já assisti. É um vídeo real e foi reconhecido pelo Sagitário. Eu já joguei isso e meu desempenho nem chega aos pés dele. Quem é ele? Não é importante quem ele seja. Vocês acham que ele é mais fraco do que Jing Jivu? Sito Xian perguntou. É difícil de dizer sem uma disputa. Todos começaram a ponderar. Jing Jivu era mesmo forte, mas a pessoa no vídeo era igualmente excelente. Era muito difícil dizer quem era o melhor arqueiro. Já que alguém consegue disputar contra Jing Jivu, por que vocês não podem? Sito Xian perguntou. Ninguém respondeu. Os colegas de equipe estavam todos pensando, como é possível que tenhamos esse tipo de habilidade? Embora todos entendessem a intenção de Sito Xian,
eles ficaram ainda mais deprimidos depois de ver como as outras pessoas eram excelentes. Ansem, você acha que ele é mais forte do que você? Sito Xian perguntou para Ansem. Ela queria que Ansem liderasse a equipe neste torneio. Se ele não tivesse a determinação de vencer, ela teria que reconsiderar mesmo que suas habilidades fossem boas. Eu acho que estou mais ou menos no mesmo nível. Ansem limpou a garganta e respondeu. Era ele no vídeo, então é claro que o nível era o mesmo. Ansem ainda estava pensando quem tinha vazado o vídeo. Felizmente, suas características faciais estavam borradas, então ninguém podia dizer que era ele. Ele não achava que foi Qin Shuan, mas quem mais assistiu seu teste gravou. Ansem também não se importava. Tudo bem se alguém descobrisse que era ele. O comentário de Ansem soou arrogante para os outros. O nível do cara no vídeo estava claramente além de um estudante que nem vinha para as aulas. Embora Ansem tivesse se saído bem em exoesqueletos e boxe preto-branco, ele raramente frequentava as aulas de arquearia. Foi como Sito Xian imaginou, seus colegas de equipe se sentiam inseguros sobre as habilidades de arquearia de Ansem, e estavam hesitando em acreditar que ele tinha o mesmo nível de habilidade. Sito Xian ficou satisfeita com a resposta. Ela achava que ele estava confiante, o que era uma ótima qualidade para alguém liderar uma equipe. Os membros mais velhos eram também jogadores bons. E muitas vezes perdiam por falta de confiança. Fantástico! Neste ano, nosso objetivo é vencer a Academia Militar Central da Aliança. Então, vamos nos esforçar nesse caminho. Em seguida, Sito Xian anunciou seu plano de treino e ordenou que cada jogador seguisse. Ansem, você acha mesmo que consegue fazer o mesmo? Zhang Yang perguntou para Ansem ao voltar ao dormitório. Shi Zikan e Lu Men também olharam para Ansem, eles estavam interessados em ouvir sua resposta. De que vídeo você está falando? Ansem perguntou. Que tal do Jing Jivu? Zhang Yang arregalou os olhos. Parecia que Ansem achava que estava no mesmo nível dos dois. As habilidades de Jing Jivu são difíceis de igualar. Seu índice de aptidão física é muito alto. Eu não tenho tanta força física em comparação a ele. Depois de assistir o vídeo de Jing Jivu, Ansem também achava que ele era um oponente formidável. Suas técnicas não pareciam fantásticas, mas eram extremamente práticas. Além disso, ele tinha um físico excepcional. Portanto, ninguém se comparava a ele. O físico de Ansem estava entre os melhores da categoria não evoluído, mas, comparado com Jing Jivu, ele não era tão bom. Atualmente, os pontos de gene sagrado e mutante de Ansem não foram maximizados ainda, e sua pele de Jade nem sequer tinha alcançado o primeiro nível. Se ele pudesse melhorar esses dois aspectos, ele devia ser capaz de derrotar Jing Jivu. Ansem, você é mesmo tão forte quanto a pessoa na Floresta dos Pássaros Brancos? Shizuka não pôde deixar de perguntar. Como um estudante do departamento de arquearia, Shizuka sabia como isso era difícil. Era o sonho final de conquista de qualquer arqueiro. Mais ou menos. Ansem deu de ombros e disse impotentemente. Se você quiser, devemos fazer o teste aqui no campus, assim, os membros mais velhos da equipe vão parar de falar merda. Shizuka disse com raiva. Embora os membros mais velhos da equipe não tivessem dito muito naquela hora, eles conversaram em segredo sobre a arrogância de Ansem, o que irritou Shizuka. Não é necessário provar algo para os outros. Quando chegar a hora, a verdade vai vir à tona. Lu Men disse razoavelmente. Zhang também concordou. Vamos apenas ignorar eles por agora e treinar bastante. Se a escola nos enviar, mostraremos que nada é impossível. Shizuka teve que desistir da ideia de levar Ansem para fazer o teste. Ansem, tem 1 minuto? Uma voz feminina e sensual soou quando eles estavam voltando para o dormitório. Capítulo 237 – Restaurante da Rainha. Todos os colegas de quarto de Ansem arregalaram os olhos ao encarar Wang Fupinqin, que se aproximou de Ansem. Qual é o problema?
Ansem perguntou com hesitação. Você se esqueceu o que me prometeu? Wang Fupinqin sorriu e perguntou. Ela então se virou para os colegas de quarto dele. Vocês se importam se eu pegar ele emprestado por um segundo? De jeito nenhum, Shizikan piscou para Ansem. Ansem se lembrou que prometeu levá-la para jantar. Agora que ela foi até ele, ele não tinha outra opção senão ir com ela. Primeiro, namorou a gata do nosso campus, agora a nova deusa. Por que eu não tenho essa sorte? Shizikan disse com admiração. Por que a sua pele não é tão lisa? Por que as garotas sairiam com um ogro igual você? Lu Men tentou colocá-lo para baixo. Quando as garotas amadurecem, elas entendem os benefícios de sair com um ogro. Shi respondeu. Lu Men olhou com desdém para Shi, que era durão e cheio de piadas sujas. Não vamos comer? Por que estamos aqui? Ansem se sentiu desconfiado e olhou para Wang Fupinqin. Estavam agora no portão da escola militar. Sem permissão, era impossível sair do campus. Nós vamos comer. Pegue. Wang Fupinqin deu para Ansem um passe e os levou para fora do campus. O guarda verificou o passe e os deixou passar. No momento em que saíram da escola, uma aeronave particular estava estacionada na frente de Wang Fupinqin. Wang Fu, para onde você está me levando? Ansem franziu a testa e perguntou. Já disse que vamos comer. Wang Fupinqin segurou o braço de Ansem e o levou para a aeronave. Ansem sentiu um sentimento no seu braço de estar entre as nuvens. Ele olhou para baixo e viu que Wang Fupinqin estava vestindo uma camisola branca de gola olímpica, mostrando sua figura curvilínea. Depois de 40 minutos, a aeronave pousou em um magnífico prédio em formato de cúpula. Enquanto segurava o braço de Ansem, Wang Fupinqin pegou um cartão e entrou no prédio. Ansem verificou o nome do prédio, e era mesmo um restaurante chamado Rainha, e ao lado do nome tinha 3 estrelas. Wang Fupinqin levou Ansem para uma sala particular no último andar. A decoração deste quarto era um pouco estranho, era muito diferente da decoração de um restaurante comum. O sofá tinha uma forma de lua crescente, e ficava de frente para uma parede coberta por uma cortina. A mesa também tinha a forma de um arco apontado para a parede. Enquanto Ansem pensava, Wang Fupinqin se sentou no sofá e pegou o controle remoto para abrir a cortina. Atrás da cortina, a parede era feita de mão única, e eles estavam mesmo na varanda. Ao olhar para baixo, eles podiam ver um ringue marcial gigantesco. No ringue marcial, um combate animado estava acontecendo. Tinha uma multidão aplaudindo e gritando ao redor do ringue. Com outro clique no controle remoto, aquele som foi ouvido de novo. O que você quer pedir? Wang Fupinqin clicou de novo no controle remoto e as imagens holográficas de pratos diferentes e com seus preços foram todos projetados. É uma honra estar aqui, então vou deixar nas suas mãos. Ansem ficou completamente atraído pelas duas pessoas lutando. Ambos eram evoluídos e pareciam que já tinham ganho muitos pontos de gene. Os dois tinham praticado grandes artes de hipergene. O homem tinha os 2 braços parecendo metal preto, e a mulher estava usando shorts com suas longas pernas brilhando como prata. Um usava os punhos e a outra as pernas. Ambos tinham força e velocidade extraordinárias. Sempre que os ataques dos dois se cruzavam, um som de colisão de metal podia ser ouvido. Ansem era forte entre os não evoluídos, mas, comparado a esses evoluídos, ele ainda estava bem longe. Afinal de contas, eles tinham status diferente. As artes de hipergene usadas pelos dois eram também de interesse para Ansem, especialmente aquelas que mudavam a estrutura celular do corpo. Essas artes podiam deixar o corpo tão duro como uma arma, e até era possível resistir ao ataque de um tanque. Mas elas não eram sem falhas. Tanto os braços do homem como as pernas da mulher não podiam continuar como metal para sempre. A cada minuto, seus membros voltavam ao seu estado natural. Wang Fu, que lugar é esse? Quando a comida foi entregue, Ansem perguntou com curiosidade.
O restaurante da rainha é um negócio controlado pelo Salão Marcial Ares. É um restaurante com tema de combate. Todos os dias, os estudantes do Salão Marcial Ares vêm aqui para mostrarem suas performances. Isso não só aumenta o nosso negócio, como também promove o salão marcial. Wang Fupingqin sorriu e disse: Você fez tudo isso para me trazer aqui. Não acho que seja apenas para um jantar. Ansem comentou. Só sair da escola já era um grande problema. O que você planeja fazer depois da formatura? Wang Fupingqin perguntou sem responder à pergunta de Ansem. Que plano eu teria? Estou na escola militar e naturalmente serei recrutado. Ansem disse casualmente. Wang Fupingqin serviu uma taça de vinho para Ansem e para si mesmo. Depois de tomar um gole do vinho, ela continuou. Os formandos comuns de escolas militares seriam considerados tenentes ou segundo-tenente, e é fácil para você se tornar um major. Não é para tanto. Ansem disse com um sorriso. Um major seria o posto mais alto que um estudante de qualquer escola militar pode receber. Então, você planeja servir o exército para sempre, ou apenas terminar seu mandato obrigatório de servir? Wang Fupingqin perguntou de novo. Eu não planejei tanto. Ansem disse. Embora a escola especial pertença ao exército, suas funções são limitadas aos santuários de Deus, e isso não teria nenhum impacto no posto oficial de Ansem. Se você decidir trabalhar para o exército, deve considerar vir para o Salão Marcial Ares. Temos muitos ex-militares agora, e eles seriam uma grande ajuda para você. Ansem já tinha entendido as intenções de Wang Fu agora. Quando ele estava prestes a dizer algo, Wang Fupingqin sorriu e disse, não tenha pressa. Você ainda tem alguns anos para se formar e leve o seu tempo para considerar. Alguém parecendo ser um gerente bateu na porta de repente e se curvou para Wang Fupingqin. Senhorita, preparamos tudo como pedistes. Capítulo 238, Extraordinário. Depois que o gerente saiu, Wang Fupingqin sorriu para Ansem e perguntou, Você sabe o motivo deste restaurante ser chamado de rainha? Ansem negou com a cabeça e pensou, por que eu devia saber isso? Não faço parte da sua organização. É porque existe uma rainha de verdade aqui. Wang Fupingqin disse seriamente. Rainha? Ansem ficou confuso. Não tinha nenhuma rainha na aliança, a figura política com maior cargo era o presidente, seguido pelos senadores e generais. A rainha não é da aliança, mas sim do ringue marcial. Wang Fupingqin explicou e apontou para o ringue marcial. Ansem então percebeu que os dois evoluídos tinham saído do ringue, e um apresentador caminhou até o centro e disse com uma voz animada, agora, o destaque da noite, a nossa rainha terá o seu 10º combate. Sua Alteza permanecerá invicta? Vamos esperar e ver. Por favor, recebam a rainha no palco. Em seguida, as luzes se apagaram em todo o ringue marcial, e uma mulher alta com traje de combate estava no único ponto iluminado. Ela caminhou em direção ao ringue usando uma máscara de borboleta no rosto. Ela tinha cerca de 1,82 metros de altura e parecia uma arma feroz. No momento em que a mulher apareceu, todo o público começou a aplaudir e gritar seu nome com o mesmo ritmo. A mulher estava no ringue levantando o braço esquerdo e apontando o dedo indicador e o dedo médio para o céu. Com este gesto, o público começou a se levantar e a atmosfera ficou muito animada. Hoje, desafiando Sua Alteza Real, está Shu Ziqian do Salão Marcial dos Punhos, com a introdução do apresentador, um homem por volta dos 30 anos também foi ao ringue marcial. Ansem não deu ouvidos ao apresentador, só focou seus olhos na mulher, que se chamava Rainha. Ela exalava uma sensação feroz que parecia que ela tinha visto 1 milhão de mortes. O próprio Ansem exalava essa sensação feroz, mas não era nada comparada com a dela. Quando Ansem estava analisando positivamente a rainha, o combate começou e Shu Ziqian transformou seus punhos em liga de ouro e socou a rainha. O golpe foi rápido e feroz a ponto de comprimir o ar conforme avançava. Até mesmo com a visão de Ansem,
ele não sabia dizer como Xu Ziqian iniciou o ataque. Ansem pensou, sendo honesto, não chego nem perto a esses evoluídos fortes. Esse é um golpe muito formidável. Este era o famoso Super Punho de Liga, uma arte de pergene de classe S da seção evoluída do Salão Santo. Até mesmo entre os evoluídos, apenas alguns podiam usar bem. Este homem era obviamente muito mais forte do que o último homem. Logo Ansem descobriu que o que Xu Ziqian era melhor não era em soco, mas sim em seu jogo de pernas. Seu jogo de pernas era tão rápido que ele se aproximou da rainha em apenas 2 passos. Ele também conseguiu usar seu melhor ataque no ângulo mais fraco dela. A rainha nem se mexeu, só deixando o soco mais forte do que ferro atingindo sua têmpora. Bang! O golpe feroz atingiu a têmpora da mulher, mas só fez com que ela mexesse um pouco a cabeça. Muito em breve, ela se recuperou e olhou com frieza para Xu Ziqian. Ela parecia incrédulo, pois não conseguiu acreditar que seu golpe supremo nem conseguisse machucar essa mulher. Minha vez. Rainha ergueu a mão esquerda em forma de uma faca, sua pele branca ficou vermelha do nada. Depois de vê-la levantar a mão, Xu Ziqian não aguentou mais a pressão e invocou suas almas de besta. A parte superior do seu corpo ficou subitamente coberta por uma armadura e uma faca longa apareceu na sua mão. Com um grunhido, Xu Ziqian usou sua faca para atacar a rainha. Como um raio, a lâmina estava prestes a cortar a rainha. Enquanto seus olhos mostravam indiferença, a rainha não quis se esquivar. Quando a faca estava prestes a atingir seu rosto, ela subitamente acenou com a mão para a faca. Sua mão atingiu a lâmina de alma de besta e a arma quebrou ao meio, como se fosse feita de madeira. E a mão dela não parou por aí, ela continuou atingindo Xu Ziqian. Craque! A armadura de alma de besta de Xu Ziqian foi quebrada, e ele começou a sangrar. A rainha acenou os dedos e sua mão ficou normal de novo. Xu Ziqian caiu no ringue marcial e não se levantou mais. Enquanto o público rugia de comemoração, a equipe médica correu imediatamente e tentou salvar Xu Ziqian. A rainha levantou 2 dedos para o céu de novo, fazendo com que os aplausos ficassem mais altos. Em seguida, ela saiu do ringue marcial e desapareceu no canal. Os olhos de Ansem se iluminaram. Ele tinha visto vários vídeos de luta entre evoluídos, mas nenhum deles era tão bom quanto a rainha. Obviamente, a rainha estava entre os melhores evoluídos. Nos 1000 combates, ela nunca perdeu para ninguém de qualquer outro salão marcial. Ela é a rainha aqui, e nossa melhor aluna. Se você estiver disposto a entrar no salão marcial Ares, você pode desfrutar das mesmas técnicas de cultivo que ela. Você tem um talento ótimo e pode até se sair melhor do que ela. Wang Fu Pinkin disse com um sorriso. Ela não deve ser só uma aluna comum. Ansem se recusou a acreditar que a rainha fosse uma aluna comum do salão marcial. Claro que não. E se você estiver disposto, será extraordinário também. Ela piscou. Por quê? Se você se casar comigo e manter relações com o salão marcial Ares, sem sombra de dúvidas que você será extraordinário. Ansem se engasgou com a água que estava bebendo. Capítulo 239. Uma criatura de linhagem sagrada estranha. Ansem, não evoluído. Status, nenhum. Estimativa de vida, 200. Pontos de gene necessário para a evolução, 100. Pontos de gene obtidos, 100 pontos de gene comum, 100 pontos de gene primitivo, 64 pontos de gene mutante, 50 pontos de gene sagrado. Ansem veio ao abrigo blindado de aço e verificou seus dados. Ele ainda precisava de alguns pontos de gene mutante. Como os pontos de gene sagrado eram difíceis de arrumar, ele decidiu que ia caçar algumas criaturas mutantes primeiros. Quanto ao convite de Wang Fu Pinkin, Ansem nem ficou interessado. A rainha era mesmo poderosa, mas ele não acreditava que fosse o resultado do salão marcial Ares. O que a diferenciava era sua própria personalidade. Ela é uma mulher forte.
Em toda a aliança, ainda estou muito fraco e devo ir ao segundo santuário de Deus o mais rápido possível. Ansem pensou enquanto saía do abrigo. Ele estava pronto para caçar algumas criaturas mutantes. Depois de sair do abrigo, ele olhou em volta e de repente viu uma corda vermelha amarrada em uma árvore inclinada. Este era o sinal que ele disse para Luvena. Naquele dia, ele só disse aquilo casualmente e não queria realmente cooperar com Luvena. Afinal de contas, eles lutaram um contra o outro, e Ansem não tinha certeza de que Luvena não guardaria rancor. Ansem quase se esqueceu disso, mas se lembrou ao ver a corda vermelha. Era para ser Ansem deixando o sinal, então o comportamento de Luvena alertou Ansem. Ansem ficou interessado em saber o que Luvena estava fazendo. Ele esperou até o anoitecer e usou a alma de besta do metamorfo para se aproximar da árvore. Surpreendentemente, não tinha armadilhas. Ansem viu que uma nota estava amarrada na árvore. Ele pegou e viu que estava escrito uma localização, que ficava numa montanha não muito longe do abrigo. Ansem ficou parado por um momento e ainda foi até o local mencionado. Mesmo se Luvena quisesse prejudicar Ansem, ele ainda precisava descobrir o porquê. Ansem não se sentiria confortável, se fosse visto e não soubesse o motivo. Felizmente, ele tinha a alma de besta do metamorfo. No local mencionado, ele se escondeu e deu a volta. Não tinha armadilha, mas Luvena estava debaixo de uma árvore. Parecia que ele estava muito ansioso. Por que você está procurando por mim? Ansem se transformou em dólar e caminhou até Luvena. Cara, finalmente você veio. Esperei por você por tanto tempo. Luvena se aproximou animadamente. O que você quer? Ansem franziu a testa. Mano, é que encontrei uma criatura de linhagem sagrada no pântano sombrio, mas não consegui matar, então quero a sua ajuda. Luvena explicou tudo. Luvena esperou por Ansem por vários dias. Ele não conseguia lidar com a criatura de linhagem sagrada, mas não queria também procurar a ajuda das gangues grandes, pois as gangues ficavam com a maior parte. Foi quando ele pensou em Ansem e deixou o sinal. Quando estava prestes a desistir, Ansem finalmente apareceu. O quê? Você encontrou uma criatura humanoide de linhagem sagrada? Ansem olhou com os olhos arregalados. Sim, estava coberto por uma armadura preta e segurava uma lança preta na mão. Ele montava um unicórnio preto, que pode flutuar sobre o pântano. Luvena descreveu. Uma lança e uma montaria? Que tipo de criatura é essa? Tem certeza que não confundiu com um humano? Ansem olhou de forma incrédula para Luvena. Cara, é papo sério. Até parece uma pessoa, mas dá para notar que é mesmo uma criatura de linhagem sagrada. E você lutou contra ela? Qual foi o resultado? Ansem perguntou para Luvena. Luvena ancorou. É muito forte e a montaria é rápida demais. Tive que usar meu pássaro emplumado ferroso para escapar. Ansem entendeu subitamente que Luvena deve ter apanhado muito, e foi por isso que foi atrás de Ansem. Então, se eu conseguir matar a criatura de linhagem sagrada, como sugere que os ganhos sejam divididos? Ansem perguntou. Quem ganhar a alma de besta fica com ela. Quanto ao resto, eu acho que a criatura humanoide não é comestível. E tudo que tem para compartilhar é a lança e a montaria. O que você acha de cada um? Escolhe um, e eu vou deixar você escolher primeiro? Luvena perguntou. Eu quero ver primeiro. Se eu conseguir matar, então podemos falar sobre como dividir. Se não, isso nem vai importar. Ansem pensou sobre isso e disse. Beleza. Luvena rangeu os dentes e concordou. Ansem não o matou da última vez, o que fez com que confiasse um pouco em Ansem. Se ele estivesse conversando com outra pessoa, ele nem mostraria a criatura primeiro, pois a informação era sua barganha. Ansem levou a espada de diamante do anjo sagrado e seguiu Luvena até o pântano sombrio. Luvena estava liderando o caminho em sua montaria voadora, e Ansem estava voando usando as asas. Depois de meio-dia no pântano,
Ansem encontrou uma centopeia mutante com quase 2 metros de comprimento. Ele cortou a centopeia ao meio com a espada de diamante e cozinhou o inseto por alguns pontos de gene mutante. A casca dura da centopeia parecia purê de batata sob a espada de diamante. Lu Veinan viu a espada e seus olhos brilharam. Cara, esse é o equipamento de linhagem sagrada daquela criatura da ilha misteriosa? Você conseguiu pegar a alma de besta? Você sabe muito, mas não fiquei com a alma de besta. Ansem respondeu casualmente e invocou Melto para compartilhar a carne. Ansem não fez Melto se transformar, então ainda parecia um gatinho comendo a carne aos pés de Ansem. É uma pena que eu não consiga invocar a Rainha Minhoca Rochosa Dourada. Ansem pensou. A Rainha Minhoca ficava sempre ao lado de Ansem em vez do dólar, então ele não queria acabar com o seu próprio disfarce. Cara, você ainda está alimentando isso? Lu Veinan pensou que o gato era inofensivo como antes e estendeu a mão para tocar a cabeça. Rugido. Antes que a mão dele pudesse tocar Melto, o gato subitamente se transformou no estado transformado, ele virou um tigre preto e mordeu Lu Veinan. Capítulo 240 – Cavaleiro de Linhagem Sagrada. Lu Veinan era mesmo ótimo em fugir. Ele conseguiu recuar sua mão e fugir do tigre com seu incrível jogo de pernas. Melto já tinha se jogado em Lu Veinan e estava pronto para lançar outro ataque. Melto, volte a comer. Ansem chamou. Ele estava contando com Lu Veinan para liderar o caminho e não queria que ele fosse morto. Lu Veinan apontou para Melto e gritou, não é um animal de estimação de alma de besta mutante? Como é que... Ansem não respondeu e só continuou comendo. Lu Veinan entendeu subitamente, evoluiu. Lu Veinan olhou com inveja para Melto e disse, você é muito sortudo. Até mesmo seu animal de estimação mutante evoluiu. Agora deve ser mais valioso do que qualquer alma de besta de linhagem sagrada. Sim, tive sorte. Ansem pensou, se você ver o anjo sagrado, você vai saber como é valioso um verdadeiro animal de estimação. Depois de pensar no anjo sagrado, Ansem ficou um pouco aborrecido. Ele tentou alimentar com carne mutante, e ela nem quer olhou para a carne. Quando Ansem estava comendo carne de linhagem sagrada, ela ficava muito interessada. Infelizmente, Ansem não podia se dar ao luxo de alimentá-la com carne de linhagem sagrada ainda. Depois que os dois e o gato se alimentaram, eles continuaram a viagem. Como a centopeia era gigante, Ansem não conseguiu ganhar nenhum ponto de gene mutante depois de comer uma porção. Depois de voar por vários dias no pântano sombrio, eles chegaram ao destino. Infelizmente, todas as criaturas mutantes que viram eram muito grandes, e Ansem ganhou apenas um ponto de gene mutante. Eles estavam em um prado de água. Tinha um unicórnio na grama verde, e nas costas do unicórnio, tinha um cavaleiro coberto por uma armadura preta brilhante com uma lança preta na mão. Depois de olhar de longe, Ansem teve certeza que não era um ser humano, como Lu Veinan tinha dito. A armadura do cavaleiro não era feita de metal nem de pedra, parecia mais uma concha de tartaruga ou de algum tipo de besouro. E não tinha nenhuma lacuna entre as partes da armadura. A criatura era muito estranha, mas Ansem tinha certeza de que era uma criatura de linhagem sagrada, e que era uma bem difícil de lidar. Era muito mais forte que o homem de pedra que o Anfu Pinkin mostrou para ele. Só de olhar para a lança e montaria, Ansem tinha certeza de que não era uma criatura de linhagem sagrada comum. Criaturas humanoides já eram muito fortes, e essa ainda tinha uma montaria, o que era algo que Ansem nunca tinha ouvido falar antes. Eu não disse? Não é uma criatura de linhagem sagrada? Enquanto se escondia na grama, Lu Veinan sussurrou para Ansem. Sim, é mesmo uma criatura de linhagem sagrada. No entanto, parece ser muito forte, e não tô confiante que posso lidar com essa criatura. Ansem disse a verdade. Essa criatura de linhagem sagrada era muito estranha. Ansem não achava que fosse mais fraca do que o anjo sagrado da ilha misteriosa. No entanto, ele não tinha uma segunda borboleta fantasmagórica de linhagem sagrada no momento. Felizmente, ele tinha espada de diamante.
Mesmo que essa criatura fosse tão forte quanto o anjo sagrado, ele ainda tinha uma chance. É com você como dividir os ganhos. Lu Veina achava que Ansem estava expressando insatisfação com a proposta anterior e melhorou. Temo que nem nós dois juntos vamos conseguir. Ansem acreditava que o unicórnio preto devia ter algumas características especiais além de ser só uma montaria. Lu Veina estava sendo muito positivo e disse, temos que tentar primeiro. Esse tipo de criatura de linhagem sagrada rara deve valer muito dinheiro. Se conseguirmos obter a alma de besta, vamos ficar ricos. Tudo bem. Então vamos falar sobre dividir os ganhos primeiro. Receio que sua proposta não seja a melhor. Ansem disse. O que você sugere? Lu Veina olhou para Ansem e disse com cuidado. Como você forneceu as informações, você fica com 20% do lucro. Os 80% restantes serão divididos de acordo com a contribuição na caça. O que acha? Ansem pensou nisso e sugeriu. Tudo bem. Lu Veina concordou com os termos de Ansem de start. Ele podia ganhar pelo menos 20%, enquanto as grandes gangues provavelmente só dariam 10%. Além disso, Lu Veina podia ganhar mais se contribuísse. Ele queria tentar de início, porque podia ganhar a alma de besta se tivesse a chance de dar o último ataque. Depois que os dois terminaram a discussão, eles se esgueiraram na grama para não serem notados pela criatura de linhagem sagrada. Ansem achava que não importava em como a criatura de linhagem sagrada era forte, como não podia voar, não seria muito arriscado para os dois. Quando estavam a 150 metros da criatura de linhagem sagrada, ela olhou do nada na direção deles. Ansem viu claramente que tinha um par de olhos vermelhos detrás do elmo da criatura de linhagem sagrada. Eles eram tão vermelhos quanto o fogo do inferno. Antes que Ansem e Lu Veina pudessem reagir, a criatura de linhagem sagrada incitou rapidamente o unicórnio preto para avançar na direção deles e levantou sua lança preta. Cuidado! É muito forte! Ansem pegou a espada de diamante com as duas mãos e usou pele de jade ao máximo. O unicórnio preto tinha uma velocidade incrível. Também podia andar na superfície da água sem afundar. Quase que imediatamente, a criatura de linhagem sagrada ficou a apenas alguns metros de Ansem. Com sua velocidade aterradora, ela usou rapidamente a lança para apunhalar o peito de Ansem. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.